Nós vamos, nesse momento, meditarmos a palavra do Senhor, chegar nesse momento tão importante de refletirmos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1 e o verso 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicados. Oremos. Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Nós precisamos, ó Deus, ser exortados. Nós precisamos, ó Deus, crescer a cada dia, Senhor Deus, na graça e no conhecimento, ó Pai, do teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite. Assim oramos, ó Pai. Assim te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o tema que nós estaremos pensando nessa noite. Nós temos sempre trazido, reflexões expositivas, cristocêntricas, porque através dessas exposições nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje nós iremos falar sobre a identidade da Igreja de Cristo. Há muita gente que se identifica como Igreja de Cristo. Há muitas religiões que inclusive se intitulam como a Igreja verdadeira, a Igreja de Cristo, a Igreja pela qual Cristo ele fundou, a Igreja pela qual Cristo ele deixou nessa terra. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e nelas nos aprofundamos, nós vemos que muitas igrejas, inclusive muitas ditas igrejas evangélicas, estão longe de se identificarem como Igreja de Cristo. E esse texto ele nos mostra isso, queridos. Essa exposição vai nos mostrar isso. Um resumo sobre a carta de Judas. O autor dessa carta, quem escreveu este livro, naturalmente, não foi Judas Iscariotes. Às vezes muitos podem até confundir e ver o nome Judas e achar que esse Judas pode ter sido Judas Iscariotes, mas não. Aquele que traiu Jesus, não, de forma nenhuma. Esse Judas que escreveu foi Judas, um dos discípulos, um dos irmãos, meio-irmãos de Jesus Cristo, como ele próprio se identifica, irmão de Tiago, um dos filhos de Maria, que muitos insistem em negar que ela teve outros filhos. Maria, após Cristo, ela teve outros filhos e filhas e ela seguiu a sua vida. E aqui está mais um filho, um filho de Maria, um filho de José, um meio-irmão de Jesus. É interessante a gente observar também no contexto que o nome Judas era um nome comum na época. No contexto, eram nomes comuns, e você vai ver vários relatos, vários nomes, eles são bem repetitivos, porque eram nomes comuns. O nome de Judas era um nome comum. Os pais, quando os filhos nasciam, costumavam colocar esse nome, Talvez depois da traição de Judas, alguns mudaram esse conceito. Talvez depois da traição, alguns tiraram essa ideia e não colocar mais o nome, mas era um nome comum, Judas, ele trata nesse epístolo, o assunto que ele trata sobre um assunto muito importante que chama a nossa atenção nos nossos dias atuais para a ameaça das heresias à igreja em nossos dias. Esse é o tema central, esse é o tema dessa carta, um alerta
uma ameaça que as heresias elas trazem à igreja em nossos dias, e um grande desafio para a nossa geração atual. Quando eu estava meditando nessa carta, e durante alguns domingos nós vamos meditar mais profundamente sobre esse tema, e quando eu estava meditando, refletindo sobre esse texto, e nos veio à mente, parece que tantas coisas, tantos livros, parece que eles foram escritos agora recentemente, porque eles tratam de assuntos tão atuais, porque eles tratam de assuntos do nosso cotidiano, de assuntos que a gente está vivendo em nossos dias. E Judas, ele vai tratar sobre isso, e nós iremos ver durante alguns domingos daqui para frente. Mas antes de tratar sobre o problema, interessante, antes de tratar sobre o problema das heresias, como é o tema geral dessa carta, antes de Judas tratar sobre esse tema, de trazer esse assunto à tona, Judas, ele nos mostra, esse livro nos mostra algumas marcas da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo ela possui, e que com isso nos identificamos como igrejas verdadeiras, que nos faz diferenciar das demais igrejas, das heresias, dos falsos profetas. A igreja de Cristo ela é identificada aqui, e é isso que separa, e é isso que torna a igreja de Cristo diferente das demais. É isso que torna a igreja de Cristo diferente das heresias. É isso que torna a igreja de Cristo diferente das seitas, das heresias que pregam mentiras usando o nome de Cristo. E é essas marcas, e é essas identidades que vai nos identificar como igreja, e apontar se de fato nós somos igreja verdadeira de Cristo ou não, ou se apenas somos mais uma seita, ou se apenas estamos pregando mais uma heresia como muitos. É isso que vai diferenciar a igreja de Cristo das demais. É isso que vai diferenciar. E a primeira marca, ou a primeira identidade que ele nos mostra, queridos, que identifica a igreja de Cristo, a primeira identidade é que a igreja de Cristo, ela é chamada para servir. Veja o que ele diz, versículo de número 1, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, e o irmão Tiago. Judas, ele se apresenta, veja que mesmo sendo irmão de Cristo, mas ele não trai para si a glória, mas ele não se apresenta e dizendo: olha, eu sou irmão de Jesus Cristo, eu sou irmão daquele que morreu, mas ele se apresenta como servo. Veja, ele se apresenta como servo, se apresenta de maneira humilde, como servo de Jesus Cristo. E mesmo, queridos, ele sendo meio irmão de Cristo, mas ele não usa dessa autoridade, mas ele não se vangloria dessa autoridade e se apresenta como servo, mesmo nessa condição de meio irmão de Jesus Cristo. A palavra servo, queridos, como nós já vimos, ela pode ser traduzida como o escravo, e nós somos chamados para servir a Cristo, para nos identificarmos com Ele, o verdadeiro cristão, ele coloca-se sempre na posição de servo. Mas é interessante que quando nós olhamos para essa definição de servo, de escravo, a gente vê hoje nos nossos dias um cristianismo onde coloca Cristo como meu servo, onde se coloca Deus como meu servo, onde a gente busca a Deus para satisfazer, para buscar aquilo que é do meu interesse, para buscar bênção, para buscar uma cura, para buscar algo. Ou só se busca a Deus se vai para a igreja em nossos dias para buscar algo. Ou seja, eu quero um Deus que esteja pronto para me servir, eu quero um Deus que esteja pronto para me dar aquilo que eu quero, onde eu só busco a Deus, um Deus que me sirva, que me encha de bens, que me encha de bênçãos. Mas quando se trata da minha parte de se colocar na posição de servo do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós não queremos, porque o servo, querido, a posição de servo, ele não vive para si mesmo. No contexto ao qual Judas fala aqui, no contexto da escravidão, os escravos, na época da escravidão, eles não viviam para si mesmos, mas eles tinham um dono. E é essa a definição, quando a Bíblia nos chama de servos, isso quer dizer que nós temos um dono, pelo qual nós iremos prestar conta, pelo qual nós estamos ali para satisfazer, não a nós mesmos.
mas para servir ao Senhor, aquele que nos chamou, queridos, a Jesus Cristo. E veja que diferença dos nossos dias, onde as pessoas não querem se colocar na posição de servo. Eu quero ser servido, eu quero receber bênçãos, eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, eu quero que Deus me dê aquilo, mas eu não estou pronto para servir. Eu não estou pronto. A maioria dos ditos cristãos não estão prontos, não se colocam na posição de servo de Jesus Cristo. Eu fico pensando, se a maioria dos pastores, se fosse dado hoje por Deus a graça, digamos assim, de cada pastor escrever um relato da Bíblia, se Deus assim movesse nossos dias e dissesse: olha, cada um escreva aí algo que vocês presenciaram. Eu fico pensando como cada pastor iria se identificar no seu livro. Eu fico pensando como cada pastor, como cada líder iria se identificar na sua carta, se iriam se colocar nessa posição. Fulano de tal, servo de Jesus Cristo. Pastor Raposo, servo de Jesus Cristo. Pastor fulano de tal, servo de Jesus Cristo. Será que se colocariam na posição de servo? Será que estariam prontos para servir ao Senhor de fato? Às vezes que Judas, ele mostra essa identidade que nós temos com Cristo. A primeira identidade da igreja com Cristo é que a igreja, ela está para servir ao seu Senhor. Nós não estamos aqui para ser servido. Nós não vemos ao culto, a gente não vem ao culto para buscar algo. A gente não vem ao culto, à casa do Senhor, para buscar uma cura. A gente não vem à casa de Deus para resolver os nossos problemas circunstanciais. Não, claro que Deus, ele resolve. Eu não estou dizendo que Deus não resolve. Eu não estou dizendo que Deus não pode lhe curar. Eu não estou dizendo que Deus não pode resolver os nossos problemas. Ele pode e Ele resolve. Mas quando nós nos colocamos na posição de servo e estamos prontos para servir. Veja que Judas se coloca, ele diz: servo de Jesus Cristo e o irmão Tiago. Ele não coloca apenas ele, mas ele coloca aqui também o irmão Tiago como servos de Jesus Cristo. Queridos, que diferença dos nossos dias. É por isso que a igreja de nossos dias, ela precisa voltar. É por isso que há necessidade, quando a gente fala, a gente ora e a gente clama por avivamento. É porque a igreja de nossos dias, ela precisa voltar. Queridos, a Bíblia, nós precisamos voltar a essa posição de servo, de estar prontos para servir, querido. Coisa que nós deixamos. Essa é a primeira identidade e a primeira marca da igreja de Cristo. É que ela se identifica como servo. A igreja não está aqui para ser servida. Nós estamos aqui. Deus, ele me chama. Deus, ele te chama para servir. Somos servos de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a gente vê tantos escravos livres, né? A gente vê tanta gente que se diz cristão, mas livre, fazendo a sua própria vontade. Que tipo de servo é esse? Que tipo de servo inútil é esse, queridos, que nós temos nos nossos dias? A segunda identidade, ou segunda marca, que Judas nos mostra da igreja de Cristo, é que nós somos chamados por Deus. A segunda identidade que ele nos mostra é que nós somos chamados por Deus. Veja o versículo 1, ele nos diz assim, ó: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, e o irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai. Nós somos chamados por Deus. Mas o que isso tem a ver, né? Uma igreja, uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos nos nossos dias, como servos humildes, como seres humanos, é a dificuldade, querido, que nós temos de ser totalmente dependentes de Deus. E nesse sentido, é muito comum que as pessoas usem tais expressão: eu escolhi a Deus, eu aceitei a Deus, eu aceitei a Cristo, eu escolhi seguir a Cristo. É comum a gente ver em nossos dias muitos que se dizem cristãos a dizerem essas expressões, citarem essas expressões: eu escolhi a Cristo, eu me converti a Cristo, eu aceitei a Cristo, eu escolhi a Cristo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, querido, nós vemos que nós fomos chamados. O perigo dessas expressões
é a descentralização da ação de Deus nas nossas vidas. Veja quem que chama. E aqui Judas ele diz: chamados por Deus, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Nós somos chamados por Deus. A obra da salvação, Cristo, ele falando lá em João capítulo 15, ele diz aos discípulos: não foram vós, não foi vocês que me escolheram a mim, mas ele diz: pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Às vezes nós achamos que a obra da salvação é obra nossa, é que nós que vamos a Cristo, é nós que vamos a Deus, é nós que nos convertemos. E é por isso que tem tanta gente desviada. É por isso que tem tanta gente que quando chega às lutas, chega às aflições, eles desviam, eles saem da igreja, porque eles entendem que eles foram chamados, que eles escolheram a Cristo, que eles se converteram a Cristo. Mas ele diz que nós fomos chamados. Uma das marcas de identidade da igreja é que ela foi chamada por Deus. Ela é chamada por Deus, predestinada por Deus. Esta expressão, ela ressalta, queridos, a iniciativa divina no processo da nossa salvação. Segundo essa visão, os crentes, eles são chamados por Deus, que implica na sua salvação. Não fomos nós, queridos. A palavra chamados, só para você ter uma ideia, a palavra chamados no contexto bíblico, muitas vezes refere-se à escolha soberana de Deus daqueles que Ele redimiu. Não é algo nosso. Se dependesse de nós irmos a Deus, se dependermos de nós irmos à presença de Cristo, se dependesse de nós nos convertermos sozinhos, nós nunca iríamos. Isso nunca aconteceria, querido. Mas é um chamado, é uma ação do alto, vindo do alto sobre as nossas vidas, que nos chama, que, como Paulo diz, nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Veja que Judas, ao enfatizar esse chamado sobrenatural de Deus, ele contribui com a visão de que a salvação, ela é inteiramente um ato da graça soberana de Deus, do início ao fim. Então o que é que eu faço? Se Deus é quem faz tudo. Então qual é o meu papel se Deus é quem faz tudo? Obedeça. Obedecer. Se prostrar diante de tudo isso que Deus ele fez em nossas vidas. Deus na sua infinita graça, Deus na sua infinita misericórdia, Deus na sua grandiosidade, querido, Ele nos chamou para sermos um povo seu. Que privilégio que muitas vezes nós temos, mas que muitas vezes nós jogamos fora esse privilégio. Muitos cristãos têm muitas dificuldades em nossos dias de entender que este processo, ele é totalmente divino. A gente vê em muitos cultos, e quando o pregador ele termina a pregação, quando o pregador ele termina muitas vezes a pregação e ele diz: olha, venha a Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo, e começa a fazer aquele apelo, queridos, como se Deus ele precisasse de nós, como se Deus ele dependesse de nós, como se Deus estivesse lá no céu implorando: vem, aceita, me aceita. Como se Deus estivesse lá no céu implorando, querido, e faz aquele show e aquele emocionalismo. E dizem, né, chegam até a dizer: olha, Ele já fez a sua parte, agora é com você, aceite Jesus Cristo. Eu fico vendo, queridos, Cristo pregando, e Cristo dizendo: venha, me aceite como Salvador. Mas em nenhum momento das Escrituras a gente vê esse apelo. Eu não vejo esse apelo nas pregações de Paulo, eu não vejo esse apelo nas pregações de Cristo, de nenhum dos discípulos. E por que a igreja hoje ela adotou? Porque ela tem dificuldade, porque muitos pastores, porque muitos líderes, eles têm dificuldades de entender que a salvação, ela é um processo 100% da graça de Deus, e nada depende do ser humano. É Deus que chama, querido.
É Deus que chama a sua igreja. É Deus que nos chama à comunhão com Ele. E é isso que Pedro lhe diz. Aos chamados, veja, ele dirige a carta. Aos chamados em Deus. Aqueles que foram chamados em Deus. Mas não apenas isso, queridos. A terceira identidade ou a terceira marca que nós podemos destacar nesse texto, além de sermos servos, além de sermos chamados pelo Senhor, além de sermos chamados para servir, além de sermos chamados pelo próprio Deus para estar na sua presença, nós somos amados também pelo Deus e Pai. Veja o que ele diz, continuando o texto. Judas, servo de Jesus Cristo, e o irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai. Veja aqui, e amados, aliás, chamados e amados em Deus Pai. Veja que privilégio, querido, que nós temos. Deus não apenas nos chama, Deus não apenas nos vocaciona para servi-lo, mas nós também somos amados. A igreja verdadeira de Cristo, ela é amada por Deus. Ela passa dificuldades, ela passa por tribulações, passa por momentos difíceis, mas veja que nós somos amados, amados por Deus, em Deus, o nosso Pai. Essa breve, sublime origem, essa fonte do amor que o cristão ele recebe, não vem dele mesmo. Mas veja, Judas enfatiza que o amor de Deus não é algo fora, conquistado fora da metodologia cristã. Este amor, querido, ele é divino e ele é incondicional. Ele é soberano e ele é eterno. Em Jeremias capítulo 31, aliás, capítulo 31, verso 3, o profeta ele diz assim, falando sobre esse amor que Judas destaca. Jeremias 31, o verso 3, veja que o profeta ele destaca esse amor, ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor, querido, o amor de Deus pelos seus eleitos, pela sua igreja, ele não é condicionado a nada que a gente faz. Aliás, nós não fizemos nada para que Deus nos amasse. Aliás, nós não fazemos nada, é por Ele mesmo, pelo seu nome que Ele nos ama. Como Ele diz, com amor eterno eu te amei. Veja que privilégio, querido, esse amor que Deus ele tem. Mesmo nas nossas vidas, mesmo que somos pecadores, mesmo que muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos, muitas vezes tropeçamos, mas Ele diz, com amor eterno eu te amei. E por isso com benignidade eu te atraí, ou seja, eu te chamei. É o amor do Pai, queridos. O amor de Deus, o Pai, ele é incondicional. Não depende de algo que nós fazemos. Não é o resultado dos nossos méritos, mas da sua vontade soberana. Deus ele não nos ama por aquilo que a gente faz. Deus ele não nos ama pela nossa obediência. Deus ele não nos ama pela obra de Deus que nós fazemos, não. Ele já nos amava antes, por isso que Ele nos chamou, querido. Esse amor que Deus ele tem incondicional, não é por aquilo que eu faço, não é porque eu pratico boas obras, não é porque eu sou uma pessoa boazinha e aí eu vou retribuir, Deus vai me amar. Não é movido a uma condição humana. Eu vou fazer isso para Deus me amar. Não, é incondicional. E é essa dificuldade que muitos eles têm, queridos. Veja na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Veja o que Paulo diz falando sobre esse amor. Efésios capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. Efésios 1, verso 4 e o verso 5. Veja que Paulo ele diz sobre esse amor que Judas destaca. Ele diz: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E Paulo diz: e em amor
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Antes que a gente existia, antes que a gente tivesse praticado o bem ou o mal, antes da gente ser gerado lá no ventre da nossa mãe, antes de tudo isso, veja isso que Paulo está dizendo aqui, em amor, e Ele em amor nos predestinou para Ele, querido. É o chamado aqui de Deus, a predestinação de Deus. Tudo isso por o amor de Deus pelas nossas vidas, para a adoção de filhos. E muitas vezes nós desperdiçamos, e muitas vezes nós não valorizamos tudo que Deus Ele fez por nós. E a maioria dos ditos cristãos não valorizam esse amor nas suas vidas, andam de todo jeito, vivem de toda forma, são negligentes, são desobedientes. Se a gente parasse para refletir em tudo que Deus Ele tem feito, queridos, para nossas vidas, era para nós estarmos aqui com chuva, com sol, ajoelhados, saímos de casa de joelhos, clamando ao nosso Deus, louvando a Ele pelo que Ele tem feito, querido, porque nós, quando nós olhamos para a nossa vida, nós não somos dignos desse amor, mas Ele nos predestinou em amor, nos predestinou para Ele, querido, para Ele, para sermos seus filhos, para sermos adotados como filhos. E muitas vezes há muitos que não valorizam a vida cristã, há muitos que não valorizam esse amor de Deus nas suas vidas. João, escrevendo um texto bastante conhecido, João capítulo 3, verso 16, quando João ele diz: porque Deus Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus Ele nos amou de uma tal maneira que os escritores, os tradutores da Bíblia, eles não conseguiram achar uma palavra do original que se encaixasse na nossa língua. Ao traduzirem do grego, ao traduzirem para a nossa língua, eles não encontraram uma palavra que pudesse expressar o amor de Deus. E ali eles colocam: Deus Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão especial. E este mundo aqui, queridos, não é o mundo lá fora, é a igreja. Esse mundo aqui que ele está falando não é o mundo perdido que jaz no maligno lá fora, não. Ele está se referindo a nós como igreja de Cristo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse vida eterna. O amor de Deus, queridos, o amor de Deus é o que define, o amor de Deus é o que define quem nós somos como igreja, como filhos, como cristãos. Somos vistos por Deus como seus filhos amados, e é por isso que Ele nos escolheu. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, veja o que João nos diz também a respeito desse amor. Ele diz: vede, olha só a expressão que João ele usa na primeira carta, 1 João capítulo 3, versículo 1, ele diz: olha, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Veja, ele diz: olha, ei, preste atenção, ei, olha, vejam com que grande amor, queridos, Deus Ele tem nos amado. Vejam com que grande amor nos tem concedido o Pai. Infelizmente a maioria dos cristãos parece que estão cegos e não enxergam um palmo na sua frente do amor de Deus. E João ele diz: a ponto, querido, o amor de Deus é tão grande, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos, porque o amor de Deus está em nossas vidas, porque nós somos chamados por Deus. A tal ponto, querido, de sermos chamados filhos de Deus. Lá fora a religião ela prega que todos são filhos de Deus. Lá fora a religião da maioria ela diz que todo mundo vai para o céu. Lá fora eles dizem que todo mundo são filhos de Deus. Mas na verdade a Bíblia é bem clara, e ela deixa separado os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Ela diz bem claro quem é aqueles que são filhos do diabo. Nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que foram chamados por Deus. Filhos de Deus são aqueles pelos quais Cristo morreu. E sobre esses está o amor de Deus. Esse amor, querido, também ele é imutável e não depende das nossas circunstâncias ou do nosso, das nossas performances. Ele é imutável, não muda, porque ele vem de Deus. Ele não é variado. Veja que nós às vezes amamos as pessoas. Veja que muitas vezes, as pessoas elas nos amam. Muitas vezes nós temos filhos e muitas vezes eles gostam da gente porque quando a gente dá algo. Às vezes as pessoas elas gostam da gente, elas amam a gente quando a gente dá algo, quando a gente é uma pessoa, mas se você for na contramão de tudo isso, eles não vão gostar de você. Se você tiver uma posição diferente da dela, ela já não vai gostar de você. Mas o amor de Deus não é assim, querido. Ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo, ontem e hoje. Ser amado, queridos, por Deus implica em uma transformação das nossas vidas. Ah, Deus me ama, Jesus te ama. E às vezes eu continuo. Por isso que a pregação, sempre digo assim, a pregação dos nossos irmãos pentecostais está errada. Apenas quando eu saio na rua, entrego o folheto e digo, Jesus te ama. Não, Jesus não ama na condição em que ele está. Jesus não ama, Deus não ama na condição em que ele está. Ao menos que ele se arrependa, ao menos que ele se volte para Deus, que ele se converta ao Senhor e que ele vive em obediência ao Senhor. Aí sim, aí eu posso dizer, Deus te ama, Jesus te ama. Implica em uma transformação de vida, queridos. O amor de Deus nos transforma, nos molda à sua imagem, conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Veja, voltando a 1 João capítulo 4, versículo 39. João ele diz assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Ah, você ama Deus? Amo. Mas eu amo por quê? Pois foi ele que me amou primeiro, querido. Foi ele que demonstrou o seu amor primeiro para com a minha vida. É por isso que eu amo. É por isso que eu devo fazer de tudo e mostrar esse amor. Porque ele me amou primeiro, querido, mesmo sem eu merecer. E é isso que João ele diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não depende das circunstâncias nossas, queridos, mas é para a transformação da nossa vida. O amor de Deus nos chama a uma vida de santidade e de perseverança, queridos. Como filhos amados de Deus, nós somos chamados a viver em santidade. Não é viver de todo jeito. Ah, Deus me ama e eu vivo de todo jeito. Não. Se você ama a Deus, você vai viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, queridos. Terceira marca. Além de nós sermos servos, de sermos chamados, de sermos amados, nós também somos guardados em Jesus Cristo. Veja que Judas, ele continua o texto e ele diz, além de sermos servos, além de sermos chamados, mas ele diz algo importante também, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Você sabe o que isso significa, queridos? Guardados em Jesus Cristo. Que uma vez que Deus ele me chama, que uma vez que o amor de Deus está sobre a minha vida, que eu não estou mais sobre o controle do diabo, que eu não tenho que temer ao diabo, que eu estou guardado em Jesus Cristo, e que o maligno não pode tocar a minha vida sem a permissão de Deus. E é isso que muitos crentes não entendem. Saber que nós somos chamados por Deus e amados por Ele nos leva a entender que nós estamos guardados em Jesus Cristo. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, resumindo, parafraseando, nós somos guardados em Jesus Cristo. E nós não precisamos temer ao diabo. Nós não precisamos andar assustados com o diabo, como muitos andam.
E tudo que acontece na vida deles, foi o diabo. Caiu, tropeçou, foi o diabo. E tudo é o diabo. Querido, se você é servo de Deus, se você foi chamado, se você é amado pelo Pai, como é que Ele não vai te guardar, querido? Será que Ele vai te deixar ser tragado pelo inimigo? Não, de jeito nenhum, queridos. Isso significa que nós somos guardados. Que privilégio que nós temos de estarmos guardados em Jesus Cristo. Tudo isso nos traz, querido, segurança. Veja o que diz aqui o versículo 2. Quando ele diz, para a gente concluir, que nós podemos viver. Como é que nós podemos viver à luz dessa identidade? Servos, chamados, amados e guardados. Veja o versículo 2, Judas, então ele diz: e a misericórdia e a paz, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Diante de tudo isso, querido, que nós já ouvimos, como é que nós podemos viver essa identidade, à luz dessa identidade com Cristo? Como podemos viver à luz dessa identidade? Primeiro, permitindo que a misericórdia, a paz e o amor de Deus, que eles sejam multiplicados na nossa vida. Precisamos entender que é essa misericórdia, é essa paz, é esse amor que é multiplicado em nossas vidas, que nos dá sempre uma nova oportunidade, querido. Veja, ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E é isso que é multiplicado em nossas vidas, e é por isso que a gente pode chegar até aqui. É por isso que a gente pode louvar ao nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Apesar de ser exatamente uma saudação, querido, aparentemente comum nas cartas. Mas Judas aqui, ele chama a atenção dos seus leitores. Ele diz que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Nós temos essa marca da Igreja de Cristo. Nós somos chamados, nós somos servos, nós somos amados e nós somos guardados. E que essas coisas multipliquem-se, que a misericórdia de Deus se multiplique cada dia em nossas vidas. Que a paz de Deus, ela seja multiplicada cada dia mais nas nossas vidas. Que o amor de Deus, ele seja multiplicado cada dia mais, querido. Ou seja, eu vou procurar viver a cada dia isso, essa realidade, essa identidade como igreja. Eu vou procurar viver cada dia mais e mais isso aí, querido. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Para concluirmos, queridos, os primeiros versículos de Judas, esses primeiros versos, eles nos lembram que nós somos em Jesus Cristo. Nós somos chamados, nós somos servos, nós somos amados, mas nós somos guardados. Que possamos viver à luz dessa identidade. Que possamos viver essa misericórdia, essa paz, esse amor que Deus ele tem multiplicado, e que Ele multiplique, que esse seja o nosso desejo, que Ele multiplique cada dia mais isso nas nossas vidas, para que a cada dia nós nos identifiquemos como igreja de Cristo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Ele nos abençoe. Que Deus em Cristo Ele nos ajude. Veja, antes de dar o alerta sobre as heresias, primeiro ele diz: vocês são isso. Antes de falar dos falsos profetas, ele diz: vocês como igreja, vocês são isso aqui. Vocês são diferentes deles. Antes de chamar a nossa atenção para a realização, para os falsos ensinos, ele diz: vocês são servos,
vocês foram chamados, vocês são amados de Deus, vocês estão guardados em Deus. Que essas verdades estejam presentes cada dia em nosso coração, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar, queridos.